Olá, boa noite. A partir de agora é comigo e nós vamos dar início aqui dentro do programa Independente a mais um quadro Olho no Olho. Cumprimentando sempre você que nos acompanha neste momento através das rádios Vale FM, Farol FM, para o estado de Pernambuco e estados vizinhos. E através dos nossos portais, mais de 15 portais encabeçados pelo Santa Cruz Online no Facebook e no YouTube. No quadro Olho no Olho, nós sempre temos aqui entrevistas com temas e abordagens diferentes. Essa é especificamente diferente. Estamos falando de armamento. Vamos falar sobre o tema armamentista e eu tenho uma pessoa comigo que entende muito do assunto, entende inclusive na prática, certo? Policial civil, hoje responde pelo Clube CTA na cidade de Caruaru e que está vindo também para a cidade de Santa Cruz do Capibaribe. Gostaria que você se apresentasse, explicasse um pouquinho da sua experiência para todos os que não assistem agora. Boa noite. Boa noite. Eu quero agradecer desde já o convite, não poderia realmente deixar de vir. Tem um profissional aqui que é Antônio, que já trabalhou conosco também no CTA Clube de Tiro. Sou policial há mais de 10 anos, não vou dizer o tempo exato para não descobrir minha idade, mas já passei aí de 10 anos como policial civil aqui do estado de Pernambuco. Trabalhei em Santa Cruz bastante tempo, Toritama também, então nós sabemos que aqui é uma zona quente de violência, né, em virtude realmente do programa dos governos anteriores de desarmar a população de bem. Então já estou nessa jornada há bastante tempo. O CTA Clube de Tiro também tem 10 anos, é o segundo clube aqui do estado de Pernambuco. Quando eu iniciei as atividades, no Brasil tinham menos de 30 clubes. Hoje tem mais de 2.000 clubes, só Pernambuco deve contar hoje com mais de 70 clubes. Então nós escolhemos realmente Santa Cruz pelo carinho que eu tenho aqui pela população. Também a gente sabe da necessidade hoje do cidadão de estar armado. Eu acompanho bastante aqui o Grupo Avante, nós vislumbramos aqui uma violência realmente alarmante na cidade, porque há um desequilíbrio entre os policiais e a quantidade de vagabundo existente hoje no país, principalmente em um local que é pujante economicamente, como Santa Cruz, repito, e Toritama. Então eu quero agradecer o convite, estamos aqui realmente para tirar todas as dúvidas pertinentes sobre o mundo das armas, sobre o direito, deveres também, de quem tem a sua arma de fogo e procura se defender. Diego Soares, inclusive eu não falei o nome no começo, certo? Diego Soares que está conosco. Diego, eu vou fazer aqui perguntas que eu tenho certeza que as pessoas questionam isso. Você já deve ter sido muito abordado com temas desse tipo. Mas, por exemplo, você fala que essa é uma região quente porque tem muita violência, tem muitos casos de violências aqui. O que é que você argumenta? Se há muita violência, a solução nesse caso não seria o aumento do efetivo policial e das políticas públicas para a segurança, ao invés de aumentar a quantidade de armas circulando na região? A população armada não anula a segurança pública. Eu trago sempre um exemplo muito claro, que isso aconteceu nos Estados Unidos, entre um cidadão e um policial, que ele foi indagado acerca de uma ocorrência. Então o policial ele foi para a ocorrência e ao chegar ele indagou o cidadão americano porque ele estava desarmado. E ele disse, não há necessidade, porque a polícia chega até a minha residência entre 5 e 10 minutos. E o policial foi muito claro e objetivo. Nos primeiros 5 minutos, a responsabilidade é sua, enquanto cidadão de bem. Você tem que ter sua arma de fogo para se proteger. A polícia ela não é onipresente como Deus. Ela não vai estar presente 24 horas à disposição da população. Nós sabemos realmente que o efetivo das polícias é um efetivo baixo, em número ainda de habitantes de Pernambuco. Nosso armamento ainda é muito defasado em relação à bandidagem em si. Nós vimos aí no Rio de Janeiro bandidos bem mais armados do que a própria instituição. Então não anula a questão da segurança pública. A sua segurança é seu dever. E aí o Estado ele vai complementar com a efetivação da prisão do vagabundo, se você conseguir neutralizá-lo, e os outros procedimentos. A gente não vai fazer justiça com as próprias mãos, mas nós precisamos ter sim nossa arma de fogo para se defender. Quando eu trabalhei aqui em Santa Cruz do Capibaribe, já era ruim, mas quem é morador aqui de 15 ou 20 anos atrás, sabe que a cidade não era tão alarmante assim no quesito de violência. Por quê? O cidadão ele tinha sua arma de fogo. Eu costumo falar que antes desse famigerado Estatuto do Desarmamento, nós íamos ali na Paraíba e comprávamos revólver no balaio, no meio da feira. E não tinha essa violência grande. Por quê? Os bons, as pessoas de bem, estavam armadas. Então o vagabundo ele não entrava na residência do cidadão. Zona rural daqui, que é
muito grande em virtude das cidades circunvizinhas, a zona rural era sinônimo de segurança. Então, eu cansei de recolher corpo de vagabundo, quando estava em delegacia, de vagabundo na zona rural. Por quê? Aquele agricultor ele tinha pelo menos uma espingarda soca-soca, e naquela espingarda soca-soca ele fazia um preparo ali na munição, a magia dele, que com um tiro ele resolvia a situação. Hoje, a zona rural é sinônimo de insegurança. Nós tivemos recentemente em Caruaru a esposa de um policial militar morta ali, covardemente por vagabundos estes que depois a polícia conseguiu localizar, mas a vida não se recupera de um cidadão. E é melhor enterrar 30 vagabundos do que um cidadão de bem. Então, a minha retórica vai ser sempre essa. O meu disciplinamento que eu tive desde o berço é esse, eu sou cidadão sempre, e vagabundo tem que levar a pior sempre. Então o cidadão sim tem que estar armado. Não há nenhum índice no mundo que a população se armou e houve um índice alarmante de violência, não, ao contrário. Nos países que a população estão armadas, os índices diminuem. E isso está acontecendo agora no Brasil, né, na era do presidente Jair Bolsonaro, menos de 4 anos, todo ano os homicídios estão diminuindo em relação aos períodos que nós tivemos aí nefastos com presidentes desarmamentistas que todos que nos seguem sabem quem são. Principalmente o presidente que tem 9 dedos e deseja voltar ao poder. Mas, Diego, quando você disse que há tempos atrás a população se armava melhor você falava que comprava Sim. arma no balaio, na Paraíba. Você fala de que época que havia menos violência e que tinha essa realidade? Porque se a gente for para uma imagem histórica, por exemplo, do próprio Nordeste, da nossa região, de décadas passadas, tinha o cangaço aqui que entrava fortemente armado nas cidades. E em que ponto você se apega? Você não acha que esse aumento de violência pode estar mais ligado à mudança cultural, à relação entre famílias e muitas outras coisas que potencializaram isso? Esse quesito é um discurso. Quem utiliza muito são os desarmamentistas. Nós podemos trazer uma realidade aqui não tão pujante como os Estados Unidos. Paraguai. Você vai no Paraguai, a população em determinados locais é uma população que não tem um grau de instrução tão boa, mas é o terceiro país que o índice de violência é o menor aqui da América Latina. Por quê? A população está armada. Então não há esse quesito realmente de educação com questão de arma de fogo. Você pega aqui meu avô. Meu avô não sabia nem ler, nem escrever, nunca efetuou um disparo de arma de fogo, mas tinha o seu revólver. Também nenhum vagabundo nunca tentou contra a vida dele. Antes de FHC, a população era armada sim, e estatisticamente nós temos como comprovar que o índice de violência era muito menor do que atualmente, porque a população estava armada. Agora, vai ter problemas com pessoas armadas? Sim, como tem qualquer profissão. Nós temos problemas com policiais armados, já tivemos problemas com procuradores, com juízes armados, mas isso é ínfimo, é menos do que 1%. Hoje, repito, a população ainda está desarmada, a bandidagem está armada, e a gente vê ainda casos absurdos, como acontece aqui em Santa Cruz, onde você sai para trabalhar e não sabe se volta. Mas nós temos agora um cobrador de Caruaru, saiu para trabalhar às 5h30 da manhã, um meliante, um vagabundo com uma faca, desferiu várias facadas. Como é que a polícia iria evitar ali de imediato? Não iria evitar, não teria como. Se ele tivesse armado dentro da legalidade, dentro do jogo que se pede à legislação, ele teria pelo menos a chance de ter reagido. E é nesse ponto que eu bato sempre. A população tem que estar armada. E por isso que a violência vai diminuindo. Isso aconteceu em outros países, como na Europa também. Nós temos países que recentemente desarmaram, inclusive a polícia, como a Inglaterra. E a polícia está apanhando no meio da rua sem poder fazer absolutamente nada. Quem prega isso são governos de esquerda, né, através inclusive do Fórum de São Paulo aí. Se você pegar também a questão cultural, países de esquerda estão desarmados e a população aí está refém realmente à vagabundagem e a governos autoritários, como a gente tem agora a Venezuela. Venezuela, na questão de economia, era mais pujante do que o Brasil em 1994. Né? As mulheres da Venezuela eram eleitas como Miss. Hoje as mulheres estão se prostituindo em Roraima e nessas cidades, nesses estados circunvizinhos, porque não tem o que comer. O que foi que fizeram? O que foi que o governo fez? Tirou logo as armas da população. Então, historicamente e também estatisticamente,
a população de bem armada, a violência é muito menor do que desarmada. Diego, ainda nesse tema armamento, armamentista, desarmamentista, alguns fatos eles gritam muito alto e eles tornam-se argumentos para quem defende a teoria do desarmamento. Eu vou citar como exemplo o que aconteceu na Paraíba há alguns dias, cidade de Patos, um garoto de 13 anos que com a arma que tinha dentro de casa, do pai, que era policial da reserva, matou a mãe, matou o irmão e baleou o pai. O discurso o argumento que se cria se não houvesse uma arma de fogo em casa, certo? Com uma faca, por exemplo, essa criança, esse adolescente, não teria sido facilmente controlado, né, naquela reação que ele teve ali? Ou seja, a arma em casa, embora, volto a dizer, nesse caso trata-se de um policial militar, mas a arma em casa não aumentou a conta de uma mãe a mais morta, um filho a mais? Você responde essa pergunta daqui a pouco, em 1 minuto, depois do intervalo. Estamos de volta, recebendo aqui no quadro Olho no Olho, pela primeira vez falando sobre esse tema, né? Armamentista. Eu converso com o Diego Souza, ele é policial civil, presidente do CTA. É Diego Souza, não? Soares, desculpa, Diego. Diego Soares, ele que é policial civil, presidente do CTA, que é o clube de tiro do Agreste de Pernambuco, o maior clube de tiro, acho que um dos maiores do Nordeste. É o maior do Brasil hoje, é o maior do Brasil hoje. Estamos chegando a quase 7 mil filiados. Hoje, estatisticamente, nós somos o maior do Brasil. Funcionando hoje só a unidade de Caruaru? A unidade de Caruaru 24 horas. 24 funciona horas. Com 130 funcionários. Impressionante, né? E esse número tende a aumentar, né? Você está fazendo a expansão para Santa Cruz, pretende também estar em mais alguma outra cidade? Isso. Esse semestre ainda estamos inaugurando a estrutura de Santa Cruz, que é maior do que a estrutura sede nossa. E também nós estamos inaugurando a Arena. Hoje o maior clube da América Latina tem 17 hectares. A Arena vem com 33 hectares, com todas as modalidades do tiro, com hotel, com restaurante. Então vem uma mega estrutura para Pernambuco nesse mundo aí do tiro. Ok. Eu deixei uma pergunta no intervalo, antes do intervalo, né, que como eu disse, ela dá um mote realmente do discurso do desarmamento, de quem defende o desarmamento. Só abrindo um parênteses aqui, porque nesse grau da entrevista muitos comentários começam a surgir e eu estou fazendo perguntas para contemplar todos os pensamentos. Então não cabe aqui o que eu penso, o que eu concordo, eu deixo de concordar. A obrigação da entrevista é justamente trazer contraponto nesses assuntos. Então, a questão que eu trouxe foi essa, com base no que aconteceu, uma tragédia na Paraíba de um adolescente que matou a mãe, matou o irmão e baleou o pai. Não havendo uma arma de fogo ali, não teria tido hoje vidas preservadas, né? Eu vou colocar a pergunta dessa forma. Como é que se responde a um questionamento desse tipo? É mais um discurso, realmente é mais um case de pessoas que pregam o desarmamento. Eu vou trazer aqui alguns exemplos e vou explicar o meu ponto de vista. Nos Estados Unidos, nós temos algumas situações também em colégios de crianças, adolescentes que conseguem uma arma de fogo, vão nessas unidades escolares e terminam realmente ali matando outros alunos. Isso acontece. Por que acontece nos Estados Unidos? E onde acontece nos Estados Unidos? Acontece nas chamadas guns free. São zonas, como colégios, que você é proibido estar armado. Existem colégios nos Estados Unidos que os professores estão armados. E nunca aconteceu nenhuma tragédia. Eu convido aqui os nossos seguidores que me mandem algum caso que tenha acontecido em locais que você pode estar armado. Acontece sempre em locais que você está desarmado. Então são casos isolados que representam menos de 1% realmente das estatísticas. No caso aqui da Paraíba, realmente é lamentável. É um servidor da segurança pública, um policial militar, um colega nosso de farda, né? Mas aconteceu, é uma tragédia, repito, não é algo que acontece na prática, menos do que 1%, e trazendo aqui casos semelhantes, um carro de fogo mata mais do que arma de fogo. Um carro, na verdade, mata mais do que arma de fogo, estatisticamente. Então, a arma de fogo é apenas um objeto. Eu estou armado hoje aqui na entrevista, por ser policial civil e ter porte de arma, e a minha arma não atira em ninguém se eu não efetuar o disparo. Tanto que eu desafio aqui a gente fazer o comando de voz e a arma disparar. A arma, atire, não vai efetuar o disparo. Porque quem realmente efetuou o disparo ali, nesse caso específico, foi essa criança
que ali ela vai responder pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, não vota mais a mãe, mas outros instrumentos poderiam ser utilizados também para cometimento de crime, como uma faca. Seria potencialmente lesivo igual a uma arma de fogo? Depende das circunstâncias. Se as crianças estivessem dormindo, ele poderia ter ido, essa criança, com a faca e tirado a vida ali do irmão ou da irmã, desse caso em tela. Então acontece, são tragédias, mas isso você não pode trazer como regra do jogo para inibir que pessoas de bem estejam armadas. Eu há mais de 10 anos em delegacia de polícia, e nós que estamos na frente ali da segurança pública, nós se deparamos com tragédias igual a essa, e também 90% dos casos são casos típicos de cidadão de bem que estava com sua família, teve a sua filha de 8 anos estuprada, teve a sua mãe, teve a sua companheira estuprada e não pôde fazer nada. E a gente tem que se segurar para não chorar junto com esse pai de família. E a gente sabe que se ele tivesse armado ali de forma imediata, ele teria realmente cessado esse vagabundo. Eu torço que o vagabundo morra. Vou dizer a você, hoje eu não tenho essa aptidão. Não, o vagabundo tem que morrer sempre. Não, o vagabundo ele tem que ser neutralizado. Se ele morre, ali realmente é o risco que ele correu de tentar tirar a vida de um cidadão de bem, tentar realmente subtrair o seu bem. Então, hoje a minha convicção é essa. Ele tem que ser neutralizado. Se ele morre, é problema dele. Eu já uso o preto para isso. Porque eu já vou para o enterro desse vagabundo sem ressentimento nenhum. Sem precisar passar em casa. Então, a minha ideologia é essa. Eu sou cidadão sempre, vou ser cidadão sempre e luto para que a população esteja armada. Então, nos governos desarmamentistas, eu tinha fiscalização diária do Exército Brasileiro, da Polícia Federal, porque naquele momento era realmente algo preocupante ter um clube de tiro em Pernambuco que estava voltado para armar a população de bem. Então nunca foi dinheiro, sempre foi ideologia e eu vou continuar nesse segmento. Eu entendo perfeitamente que um cidadão, independente do seu grau de instrução, ele pode estar armado dentro da regra do jogo se ele for capacitado psicologicamente, porque ele tem que passar por um laudo. Se ele passar pela capacidade técnica de tiro, ele pode estar armado. E eu tenho uma felicidade grande quando eu armo um agricultor, quando chega um agricultor no clube de tiro ali com a camisa sem botão e procurando realmente se defender 60, 70 anos. Eu faço questão de tirar foto com ele e mostrar para a população brasileira que o caminho é esse. Ele ter a arma de fogo para se defender. A gente precisa ter um extintor de fogo dentro do nosso carro. A gente não sabe se vai usar alguma vez, mas a gente precisa, porque se houver um princípio de incêndio, quem vai neutralizar ali vai ser o extintor. A gente não vai andar com o corpo de bombeiro direto ao nosso lado, senão a gente não precisaria comprar extintor. Então a arma de fogo é uma ferramenta da liberdade do cidadão de bem poder se defender sua família, que é o seu bem maior, e também defender o seu patrimônio, que é tão sacrificado a gente conquistar algo aqui no Brasil com essa carga tributária exacerbada, um momento econômico que nós vivemos bem complicado. Então é tão difícil a gente conseguir e ver um vagabundo desse marginal, quanto mais na prática delituosa, tirar a sua vida, tirar a vida da sua família, estuprar uma criança de 8 anos, como eu já me deparei em delegacia. Então não quero isso para o meu par, que são os meus atiradores, que é a minha família. Então procuro sim armado dentro da legalidade. Diego, você concorda com o armamento que o cidadão comum deva ter arma de grosso calibre, fuzil, AR-15? Por mim, o cidadão de bem andaria até com canhão de mão, se fosse necessário. Bandido, ele não tem pena de você que nos segue. Ele não vai ter pena, em hipótese alguma, de você. Então, compre a sua arma. Se há condição de comprar um fuzil dentro da legalidade, compre. Porque os marginais hoje estão de fuzis 5.56, 7.62 e até .50, aí aterrorizando o Brasil. As forças policiais têm que estar preparadas sempre, mas lembre que os primeiros 5 minutos a responsabilidade é nossa. Então a gente está falando aqui de Santa Cruz do Capibaribe, mas a gente tem que pegar realidades como Amazonas, a gente tem que pegar realidades ali como Mato Grosso do Sul, que para uma viatura chegar até o local leva inclusive dias. Não se chega a uma distância de 700 quilômetros, e às vezes existe locais nesse sentido, delegacias afastadas a 700 quilômetros, não se chega realmente de uma forma célere. Então aquele fazendeiro ele tem que estar assim, armado
e de preferência de fuzil para coibir alguma invasão de vagabundo, sabendo hoje o vagabundo, ele tem quase a certeza que o cidadão está desarmado. É tanto que antigamente o vagabundo ele ainda tinha aquele anseio de verificar se o cidadão estava armado ou não. Como os presidentes anteriores desarmaram a população, hoje ele vai ali na cara dura durante o dia, não se preocupa mais com câmera, não se preocupa mais se está perto de uma delegacia ou não, ele vai para afrontar realmente o cidadão de bem. O cidadão de bem tem que estar armado. Mas como você trata, né, da questão geográfica do Amazonas, da realidade do distanciamento com a polícia de algumas comunidades, o Brasil é tão amplo que o caso não seria que a legislação prevesse modelos diferentes para cada região, como acontece nos Estados Unidos, por exemplo? Porque a pergunta que eu fiz a você ela é muito taxativa. O armamento de grosso calibre, você disse sim, sou a favor. Sou a favor. Mas, por exemplo, na zona urbana, né, nas cidades comuns, como as nossas aqui do Agreste de Pernambuco, não há um certo exagero? Se o objetivo é se defender, a arma comum, né, a pistola, a calibre 38, 380, 9mm, não já é suficiente? O objetivo é se defender e não dar chance a vagabundo. Né? Então, independente do calibre em joule, né, porque nós temos aí casos de você estar com a pistola 380, que é um calibre inferior, você dá 3, 4 tiros no vagabundo, o vagabundo ainda ele vai atirar em você. Então, a ideia é neutralizar o inimigo. Quem é o inimigo? Mas o bandido. Tem arma que derruba avião. O vagabundo também não vai vir de avião, não. Mas vem 5 ou 6, que antigamente só vinha um vagabundo e o resto dava o cavalo, que era a fuga. Hoje, a gente tem casos aqui em Pernambuco, quando vai sequestrar, quando vai roubar, é 5 ou 6 pessoas, você está ali com um revólver de 5 tiros. O que é que você vai resolver? Você vai ficar sem munição. Então, nós temos vídeos, inclusive na internet, no nosso canal, que a gente mostra situações como essa. Você está com calibre inferior. Nós temos um vídeo agora recentemente no Rio de Janeiro, 2 viaturas da Polícia Militar, com 4 homens dentro e 300 vagabundos de moto e fuzil. Como é que a polícia vai combater isso? Eu tenho um vídeo antes dessa violência exacerbada, dentro de favela, mulheres, inclusive passando na Rede Globo, que eu não assisto particularmente, mas passando na Rede Globo, mulheres com pistola, com revólver dentro da bolsa dela para neutralizar estuprador. E conseguiram. E a Rede Globo demonstrando isso de forma clara. Então essa questão de poder de fogo na mão de um cidadão, nós temos hoje o esporte do tiro. E o esporte do tiro, você ser CAC, caçador, atirador e colecionador, existem modalidades que só dá para fazer de fuzil. São modalidades a longa distância. Então o cidadão de bem, que é tão difícil você conseguir uma arma na legislação atual e não é barato, tenha certeza disso, que ele não vai procurar se armar para entrar no mundo do crime. A gente não tem isso estatisticamente. Eles preferem realmente dar um pulinho ali no Paraguai, trazer arma de forma ilegal, comprar aí nos balaios da vida que existe ainda. A facilidade de se entrar com arma ilegal no país ainda é tão grande e ainda sai mais barato do que você comprar uma arma ilegal. Então, o meu ponto de vista é esse. Você precisa neutralizar inimigo, independente da ferramenta, e existem modalidades do tiro que tem que ser feito com armas realmente com calibre superior, como fuzil, como carabinas, né, que tem calibres ali 5,56, 7,62, 308, entre outros. Bom, que você é a favor do armamento, né, a gente já percebeu. Agora, e os critérios? O correto seria critérios mais flexíveis, né, afrouxar mais esses critérios, ou endurecer a regra, né, afunilar mais a permissão para o uso de arma. Você responde daqui a pouquinho, depois do intervalo. Estamos de volta, esse é o programa Independente e você está acompanhando o quadro Olho no Olho, hoje falando sobre armamento. É a primeira vez que a gente traz esse assunto de forma tão direta, tão incisiva, tão especial nesse programa. Em 2005, o Brasil foi às ruas e votou nesse tema, certo? Armar ou desarmar a população? Permitir ou não permitir? 63% da população votou pelo o pensamento, a teoria armamentista. 63% da população brasileira quis que a população estivesse armada. A partir daí se definem as regras, certo? Os critérios para que a pessoa possa ter a posse ou o porte de arma. E a pergunta que eu deixei, Diogo, partindo desse cenário, claro, né, cristalizado de que a maior parte da população prefere o armamento. Os critérios devem ser mais restritivos ou o senhor entende que deve ter maior flexibilidade nos critérios? Os critérios que foram definidos no Estatuto do Desarmamento, que eu chamo de famigerado Estatuto do Desarmamento, foram definidos contra a vontade popular, porque a vontade popular era que a população continuasse armada. Criaram o Estatuto para desarmar, dia 31 de dezembro
de 2005. Então, na calada ali de romper ano, conseguiram aprovar isso no Congresso. E dizem que muitos ali estavam bêbados, muitos deputados ali estavam bêbados. Era Réveillon? Era Réveillon. E nessa calada aprovaram ali o estatuto. Com certeza ele assistiu essa votação que era Réveillon. Possivelmente. E outros dizem que não foi gravado, na verdade, mas que até isso os deputados, ao levantar a mão, levantaram para que o estatuto não fosse aprovado. Mas tinha poder, né? O PT tinha poder naquela época e conseguiu aprovar o Estatuto de Desarmamento. Então, o que é que acontece antes de Bolsonaro e agora na era de Bolsonaro? Os critérios são os mesmos. Não tivemos mudança em critérios. O que houve foi uma divulgação por parte do atual presidente da República que a população de bem é possível ter uma arma, mesmo com critérios ruins. Por que os critérios são ruins? Eu defendo que você precisa ter a prova de tiro, como atualmente tem, você precisa ter o psicotécnico, como atualmente tem, mas se você não tem antecedentes criminais, que é o correto, por que o delegado de polícia ele ainda vai ter, o ato dele não é vinculado, é o ato discricionário, é o que ele acha, se você vai ter condições de ter uma arma de fogo ou não, se ele não tem a sua vida, se ele não acompanha os riscos da sua vida no dia a dia. Como é que ele consegue avaliar por um pedaço de papel? Então eu entendo que o ato deveria ser vinculado para o porte de arma. Ou seja, não é barato o procedimento ali custa em torno de uma posse hoje R$ 688 no CTA e de um porte em torno de R$ 1.200 no CTA. Então não é barato, não é um procedimento barato. Por quê? Você vai fazer tiro, psicotécnico, você tem que passar na prova do psicotécnico, tem que passar na prova de tiro, que são 2 provas de revólver e pistola hoje para conseguir o porte. Você tem que ter uma conduta ilibada, você não pode ter antecedentes criminais, são 5 certidões negativas, você tem que ter comprovação da atividade ilícita, ou seja, você precisa trabalhar, ter renda, senão você não consegue comprar uma arma de fogo, e você precisa ter ainda a comprovação da sua residência. Se você não conseguir comprovar a sua residência, você não consegue comprar. Mas veja, dentro do que você citou como requisito hoje, está justo no seu entendimento? Esses requisitos você sim, concorda? São justos e vão continuar nas legislações que estão, nos projetos de lei que estão sendo discutidos. O que eu acredito que tem que mudar é a vinculação do ato. Se você preenche os requisitos, cidadão de bem, você tem condição de ter seu porte de arma. E não ficar a critério de um delegado dizer quem tem condições ou não. É a mesma coisa de uma autoescola. Você preenche todos os requisitos, passa na prova e vai ter um julgador para saber se você vai conseguir sua carteira de habilitação ou não. Então, acredito que não é justo esse critério, e esse critério hoje 90% dos portes são indeferidos. Então acredito que tem que haver essa mudança na legislação. Vamos falar um pouquinho de política. Você se coloca nas redes sociais como defensor do presidente Bolsonaro, mas ao mesmo tempo, né, você citou aí que as regras no que diz respeito ao armamento permaneceram praticamente as mesmas. É correto dizer que Bolsonaro se elegeu prometendo algo que não competia a ele se elegeu, aquela historinha das armas, passando para a pessoa um discurso de parlamentar e não de quem era chefe de executivo, de quem almejava ser chefe do executivo? Na verdade, eu sou terrivelmente de direita. E quem é hoje de direita, que se mostra desse jeito, é Bolsonaro. Por isso que eu defendo como presidente da República e farei campanha para ele para a reeleição. A questão de governar o Brasil, nós estamos realmente acostumados com os ajeitadinhos. E eu acredito que Bolsonaro ele não tinha realmente esse reflexo de como seria dentro do Congresso e também no STF. Hoje o STF hoje domina mais o país, dá mais ordem ao país do que o próprio presidente da República. Então eu compreendo sim os desafios que ele passou. No começo no começo do mandato dele eu fiz muito questionamento nesse sentido, porque ele conseguiu aprovar decretos que iriam favorecer o acesso à arma dentro dessas regras do jogo que já existe, mas tirando esse poder realmente discricionário do delegado. E foi derrubado via Senado e também via STF. Então ele não consegue hoje governar em virtude da composição do STF. Então acredito que nós só mudamos o jogo nosso dentro da política. Eu tinha total aversão à política. Apesar de eu votar em Bolsonaro, nesse primeiro mandato dele, eu não fiz campanha abertamente para Bolsonaro, nem para candidato nenhum, mas dessa vez sim nós estamos fazendo, inclusive com a aquisição do próprio clube de tiro de mais de 14 veículos militares, paredão de som, e eu vou estar sim na ativa, indicando candidatos
que tem o mesmo pensamento do que eu. Mas eu vou insistir mais um pouquinho na pergunta que eu fiz. Não houve uma má-fé de Bolsonaro? Porque ele era parlamentar há mais de uma década. Ele era deputado. Ele sabia que a caneta do presidente não poderia, né, o decreto não seria suficiente, não poderia mudar a lei, não poderia mudar as regras para armar a população. Na verdade, a caneta... Mesmo assim, ele prometeu. Ele disse que se ele fosse presidente, a população ia comprar fuzil e ninguém está comprando fuzil de forma desacerbada. Na verdade, a caneta do presidente valia até antes dele, né? E se legislava por decreto. E, na verdade, ele não alterou as regras do jogo por decreto. O decreto regulamenta a lei. Ele regulamentou apenas a lei, a legislação de armas, e houve realmente esse entendimento aí da esquerda, via Senado Federal, e conseguiu bloquear. E, sim, nós compramos fuzil hoje na época de Bolsonaro. Pra você ter ideia, só tinham, antes de Bolsonaro, se tivesse muito, eram 100 lojas de armas no Brasil, hoje ultrapassa 3 mil. E no CTA Clube de Tiro tem um fuzil pronto entrega para atirador desportivo. Então ele cumpriu sim com o que ele acordou, com o que ele falou. Quem acha que ele não cumpriu, procure os outros candidatos que vão verificar que é muito pior do que ele. Ele cumpriu. Agora ele cumpriu até o limite que ele poderia, dentro de uma democracia, que ele poderia realmente ter feito. Eu espero sinceramente que ele vote agora na reeleição, que ele seja candidato, né, ele já é pré-candidato, que ele seja candidato, possa se reeleger e sim mudar a composição do STF, que é o caminho é esse, mudar a composição do STF, mudar a composição do Congresso, Senado, deputado, para que a gente possa ter uma base firme e ele possa aprovar através de legislação e os decretos dele não sejam derrubados via STF, porque é mais questão política do que do direito. Se a gente for discutir aqui o direito, eu também sou bacharel em direito, não advoguei apesar de ter a OAB, porque eu já estava suspenso, porque já era policial desde o início ali, mas eu tenho um peso ainda na parte do direito, ainda estudo bastante. Então, dentro do direito, os decretos dele eram viáveis, é tanto que passou pelas comissões, né? Mas a gente sabe que são decisões políticas. Mas voltando ao tema, nós compramos fuzis sim na época de Bolsonaro. Eu tenho 3 fuzis. Antes, como policial, não podia comprar. Hoje, como atirador desportivo, eu posso comprar. Meu acervo conta com mais de 73 armas. E eu quero chegar até dezembro aí com 100 armas no meu acervo. E só uso uma, há 16 anos. Que é uma pistola 940, desde a época de policial, e ainda continuo com a mesma pistola. Tem um monte de gente que quer que eu pergunte isso agora. Se você só usa uma, por que você tem 73 armas? A arma, culturalmente falando, é feito carro. Tem gente que gosta de colecionar carro, tem colecionadores de armas de fogo. Raramente eu vejo minhas armas de fogo, mas ficam em um cofre dentro da minha empresa, porque tem segurança armada 24 horas. Eu gosto de colecionar armas, né? Isso é desde de sempre, né? Eu via meu pai armado, minha mãe também atira, meu avô também tinha arma de fogo, então eu gosto de arma de fogo e também sou adepto ao Museu de Brenan. Brenan era meu cliente, né? Antes do falecimento dele, com 92 anos, e Brenan era um grande apreciador Você tem clientes do museu. Muito famosos, né? Nós temos. Pré-candidato a governador, que é cliente do CTA. Anderson é atirador nosso. Brenan Júnior da Rocan. Júnior da Rocan também, que está conosco agora. Então são mais de 7 mil atiradores. Nós temos atiradores, essa semana, por exemplo, nós recebemos atiradores de São Paulo, de Minas Gerais, do Rio. O clube, ele é referência no Brasil, por ser o maior, e também ele é muito antigo. Nós só tínhamos 30 clubes no Brasil quando nós ingressamos com o CTA. Eu também sou sócio do CTA, mas não vamos botar no rol de famosos não, deixa Júnior da Rocan. Também é sócio, né? Tem a sua arma para que Algumas possa se pessoas defender. também podem estar estranhando eu falar que sou sócio do CTA e o tipo das perguntas que eu estou fazendo aqui sempre são contrapontos, mas esse é o papel do jornalista, é perguntar aquilo que as pessoas realmente querem que a gente pergunte. Diego, eu vou chamar o último intervalo, certo? Só um minuto e a gente traz posteriormente a última parte dessa entrevista. Com o seguinte tema inicialmente. Eu já vi você dizer muito nas suas redes sociais que se a esquerda voltar ao poder, eles vão retirar as armas, né, que estão legalmente em circulação. Mas nos governos Dilma e Lula haviam critérios, né? E as armas, posse e porte, tinham basicamente os mesmos critérios, estavam circulando. Então, se isso não aconteceu nos governos deles, na prática lá atrás, por que esse quadro, esse cenário vai acontecer em um eventual futuro governo? Intervalo, 1 minuto só e a gente volta com a última parte dessa entrevista. Estamos de volta conversando com o Diego Soares, né? Ele que é presidente do CTA, estamos falando sobre porte e posse de armas. Diego,
Como eu falei antes do intervalo, já vi alguns posicionamentos seus dizendo que se a esquerda voltar ao poder, vão tirar as armas que estão legalmente circulando hoje. Você acredita muito nisso? E por que então que isso não aconteceu lá atrás? Lá atrás nós não tínhamos esse cenário, né, de uma pessoa que veio da minoria do Congresso Nacional como presidente da República, quase 4 anos sem corrupção. Então nós tiramos realmente esse braço da esquerda, né, que é a mamata de roubar o país e de roubar você, cidadão de bem. Primeiro, eu não acredito na volta da esquerda, nem na volta do candidato a 9 dedos, somente para o presídio. Eu não acredito que ele volte a ser presidente da República. Mas e eu tem um só monte de replico... pesquisa aí botando Lula na frente. Pesquisa Haddad era presidente da República, e a gente sabe que a realidade é outra, e ele deve estar ali realmente nos movimentos dele de MST e sem trabalhar, né? Porque a esquerda não gosta realmente de trabalhar. Quem trabalha são pessoas realmente de direita e que mantêm esse país. Então, não acredito na volta dele. A volta dele eu só acredito realmente para o presídio. Não acredito que ele volte ao poder. Mas eu só estou replicando uma fala dele nas redes sociais. Nós sabemos, eu não sei ali na integridade mental dele, se ele está sóbrio ou bêbado, mas ele fala de forma convicta que vai tirar as armas da população de bem se votar no poder. Agora eu quero saber aqui e gostaria também de perguntar a ele, e o revólver que ele tem como posse de arma, que a Veja na época mostrou inclusive o registro dele, se ele vai devolver essa arma dele. E os seguranças armados que ele anda, inclusive fechando praia aqui do Brasil para tomar banho lá com a companheira dele, se ele vai abrir mão desses seguranças armados. Eu acredito que não. Então não acredito na volta dele, eu acredito que é Bolsonaro 22, que ele vai ser eleito. Vou trabalhar que ele seja reeleito, inclusive com candidatos armamentistas aqui em Pernambuco. Não acredito, mas eu estou replicando a fala dele. Não sei, repito, se ele está sóbrio ou bêbado. Né? Eu acredito ali que ele está sob efeito de álcool. Mas em virtude disso, a gente pega realmente esse vídeo dele nas redes sociais, que ele não consegue ir à rua, né, com medo da população, e a gente faz realmente essa indagação para que a população reflita até onde a gente quer realmente um país decente ou não. Diego, deixa eu estender um pouquinho mais nessa reta final da entrevista, certo? Sobre os aspectos políticos. Né? Nós temos um público que assiste esse programa que se interessa muito por essa pauta. Você defende uma bandeira principal, né? Essa é a questão armamentista, e por acreditar nela que você faz a sua defesa ao presidente Bolsonaro. Mas nos outros campos públicos, nas outras áreas do governo, você entende que o governo correspondeu com a expectativa que se tinha? Merece uma reeleição? Sim, merece. O Nordeste está com água. Você que passa aí... está sem água, desculpa. Só pra... Então vamos cobrar aqui do governo municipal. O governo municipal, prefeito de Santa Cruz do Capibaribe, veja essa situação junto ao governo, ao desgoverno do estado de Pernambuco, né, que é esse governo Paulo Câmara, que tanto sacrificou a gente, mas eu sou, sim, de extrema direita. A gente precisa verificar com essas gestões. Eu não conheço o prefeito daqui de Santa Cruz, apesar de estar instalando uma estrutura aqui que é uma estrutura realmente gigante, é maior do que a nossa sede, mas não o conheço. Mas falando da minha pauta principal, que é segurança pública, sim, nós estamos aí com diversas ações. Polícia Federal, a cada dia que passa, com mais operações, todos os dias eu recebo operações da Polícia Federal nessa atual gestão. Nós batemos recordes aí em apreensões de droga, narcotráfico nós estamos combatendo, né? Então eu entendo sim que ele fez jus ao primeiro mandato dele, dentro das limitações que ele tem enquanto gestor, enquanto composição do STF, enquanto composição do Senado Federal. Por isso que sim, eu vou estar à frente com candidatos armamentistas. Eu já tenho fechado aqui os nossos candidatos armamentistas, inclusive um deles, deputado federal, é aqui de Santa Cruz do Capibaribe. O deputado estadual, todos já sabem que eu falo abertamente, é o Eric Lessa, né? O candidato a governador é o de Bolsonaro, que é atirador nosso, o Anderson, e o Gilson Machado, que é Senado Federal. Nós já estamos fechados com esse candidato, porque eu entendo que tem a mesma convicção minha. Família, Deus, pátria e polícia, né? Porque eu sou polícia e a polícia é sociedade, porque os governos de esquerda colocam a polícia ali realmente com ojeriza. E não, polícia tem que estar sempre bem equipada e bem remunerada, que é a última linha de enfrentamento contra a vagabundagem, contra o crime organizado. Diego, falando sobre o CTA, o que é que vai ter no CTA Santa Cruz do Capibaribe
e qual é a expectativa para quando ele de fato começa a funcionar? CTA nós já temos aqui em Santa Cruz de Caparibe em torno de 1.500 atiradores. Pernambuco é a terceira cidade que tem mais atirador, é Santa Cruz do Caparibe. Então vem toda a estrutura que nós temos na sede. Então vem uma loja de armas, que é o Shopping do Atirador, completa, venda de armas, de munição, de produtos controlados. Nós vamos trazer também aqui 2 estandes de tiro indoor, na modalidade indoor, com toda a estrutura já refeita em relação à sede nossa. Nós vamos ter sala de aula psicotécnico, vamos trazer também a oficina das armas, que é a parte de manutenção de armas de fogo. Então, aquela estrutura realmente completa que você vai chegar até o clube sem saber absolutamente nada. Você, cidadão de bem, bandido, se mantenha distante das nossas estruturas armamentistas, pelo amor de Deus. Então, você, cidadão de bem, vai até o clube de tiro, vai ter as informações principais e vai iniciar do zero, até ter capacidade de ter uma arma de fogo na sua propriedade, de poder praticar o seu tiro desportivo e o melhor, vai usar todas as estruturas nossas, inclusive a 24 horas, que é em Caruaru, é a única do Norte-Nordeste 24 horas, sem gambiarra e sem fio descascado. Você vai utilizar essa estrutura sem pagar nada mais por isso. É uma anuidade com 3 estruturas armamentistas. Então, se é anuidade, né, a pessoa vai pagar uma vez por ano e vai poder utilizar vários momentos durante o ano. Qual é a frequência ideal, Diego? Para a partir do momento que a pessoa adquiriu sua arma, adquiriu sua posse, o seu CAC, né? Isso. Qual é a frequência ideal para que ele frequente o clube do tiro, para que ele treine a sua habilidade? Olha, a frequência ideal é o objetivo que você quer atingir com a sua arma de fogo. Se você quer uma arma de fogo para defesa pessoal, se você puder praticar uma vez ao mês, já é de grande valia você praticar uma vez por mês, que você vai ter realmente contato com a sua ferramenta, que é a arma de fogo. Se você quer desenvolver mais o esporte do tiro, praticar campeonatos, competições, aí você precisa ter uma frequência melhor para que você possa atingir realmente ali um grau de conhecimento. Nós temos hoje o Robert Vieira, que é ex-campeão brasileiro de tiro ao prato, faz parte do nosso time, está indo para o Peru ainda esse mês para competir pelo Brasil. É atleta olímpico e é do CTA Clube de Tiro. Então nós trazemos todas essas modalidades de tiro e também aquele cidadão apenas que quer aquela sua arma de fogo para ter ali na zona rural, ele quer ter a posse. Nós fazemos também, ele vai ter o conhecimento adequado, vai sair com sua arma de fogo legalizada. Não tem arrumadinho, não tem ajeitadinho. É dentro da regra do jogo, de forma legalizada. E só para deixar claro, certo? Nem todo mundo é um Júnior da Rocan que entende de arma, né? Vai que a pessoa seja feito um Kevin, que só vê arma se for assaltado. Ele nunca viu uma arma. Mesmo essa pessoa que não tem nenhum conhecimento com arma, ela pode encontrar no clube do tiro o suporte necessário para que ela passe a ser um conhecedor de arma? Pode, todos os colaboradores são capacitados. E o nosso alvo é um Kelvin da vida, que não tem entendimento nenhum de arma, só vê pela televisão, por filme. É essa pessoa, justamente, é essa pessoa que nós queremos atingir, inclusive as mulheres. As mulheres têm descontos nas estruturas armamentistas. Nós queremos as mulheres aqui conosco. Né? Elas são bem capacitadas, elas capacitadas, elas atiram melhores, inclusive, do que os próprios companheiros. A gente brinca direto lá, não aposte com mulher na prática desportiva, porque você vai perder. Às vezes ela tem pouquíssimos conhecimento, ou nunca teve realmente, nunca pegou na arma de fogo, quando vai efetuar os primeiros disparos, sai melhor do que o marido, porque tem uma percepção, escuta melhor ali a parte da instrução. Então, nosso público-alvo realmente é essa pessoa que quer se familiarizar com a arma de fogo, com o esporte do tiro, só quer defender sua família, quer defender seu patrimônio, quer defender a sua vida. Esse é o nosso público, o cidadão comum. É verdade, minha esposa atira melhor do que eu. Diego, muito obrigado pela visita, pela consideração de ter vindo aqui avante. Espero que você volte mais vezes. Esse é um assunto que eu tenho certeza que interessa a todo mundo hoje, atrai muito as pessoas, gera muito debate de fato, né? Volto a dizer, o nosso objetivo aqui é justamente provocar esse debate, provocar as pessoas para que pensem por vários ângulos, né? Por vários lados, não pense só de uma forma só. Espero contar contigo outras vezes para que você esteja aqui, passando por aqui eventualmente, trazendo esses pontos. Inclusive, vamos fazer o seguinte, quando mudar a legislação, né, houve alguma mudança, Diego vai ser o nosso consultor de segurança pública também para estar trazendo essas informações aqui. Muito obrigado. Quero agradecer, né, mais uma vez a minha vinda aqui, a Antônio, que eu gosto demais aqui de Antônio. Antônio,
que é atirador também desportivo. Quero deixar o convite aqui à nossa família armamentista. Nesse primeiro semestre, nós vamos inaugurar Santa Cruz. Eu quero colocar pelo menos 200 veículos aqui dentro, paredão de som, para que a bandidagem sinta aqui o peso do CTA Clube de Tiro, que está chegando para armar a população de bem dentro da legalidade. Aqui não tem gambiarra. Então quero agradecer esse recado também. Vou deixar a nossa família armamentista. São 1.500 atiradores. Quero chegar a 6.000 atiradores até o final do ano em Santa Cruz e nas cidades circunvizinhas, e conto com o apoio de todos. Esse e outros conteúdos você encontra nos canais do Santa Cruz Online. Acompanhe também pelas emissoras de rádio, e essa entrevista vai estar disponível também no nosso podcast. Vai lá no Spotify, procura pelo Programa Independente, segue a nossa página e receba gratuitamente esses conteúdos para que você possa acompanhar onde você estiver. A todos um grande abraço. O Programa Independente volta amanhã às 19 horas.